Salve, salve, galera! Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. Para quem não me conhece, eu sou Rodrigo Martinho e está entrando no ar o meu, o seu, o nosso podcast aqui da 4Ls. Antes de apresentar o nosso convidado de hoje, eu gostaria de agradecer as mensagens, agradecer aos meus amigos que estão parando na rua, parabenizando o nosso trabalho aqui na 4Ls, em específico essa série com os ex-jogadores. Gostaria muito mesmo de agradecer a todos vocês e isso é um sinal que estamos no caminho certo. Hoje eu tenho a lisonja de receber aqui no nosso estúdio o rio-branquense Marcos Franco, grande lateral direito, outro bravo lá de Rio Branco. Não é isso, Marcos? Exatamente. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Rodrigo, a 4Ls, por essa, eu acho que é um movimento pioneiro, está de parabéns, porque, na verdade, é um trabalho de resgate e também de reconhecimento por algumas coisas que não só eu, né, humildemente agradeço em nome de todos os jogadores, mas é um programa maravilhoso que há muito tempo a gente cobrava, porque a gente não via esse tipo de iniciativa. Então você está de parabéns, a 4Ls, e eu me sinto muito honrado, acho que tem pessoas até melhor do que eu, mas eu me sinto honrado de estar aqui com você nessa tarde maravilhosa. Pessoal, para vocês que estão acompanhando a gente e ainda não está inscrito no canal, dá essa força para a gente aí, se inscreve, deixa o seu like, ativa o sininho. Fazendo isso, você receberá todas as notificações das novidades aqui do nosso canal. Marquinho, mais conhecido como Marquinho, né? Marquinho Rio Branco. Marquinho Rio Branco. Marquinho, fala para o pessoal e para quem não te conhece, quem que é o Marquinho? Pois é, Rodrigo. Marquinho, eu sou de Visconde do Rio Branco, natural de Visconde do Rio Branco. Casei aqui, né, com a Marília Lourdes Lopes, que na verdade ela já era erradicada aqui, mas era de Rio Casca. E tive minha filha Maria Vitória, ano que vem forma em psicologia. E antes disso, eu fui Visconde do Rio Branco, fui casado lá, né, e tive 3 filhos e 2 jogadores de bola, um hoje é fotógrafo, e aí estou no ramo do futebol já há bastante tempo, né, e conheço muitas pessoas aqui em Viçosa, onde eu tive a honra de ter sido muito bem recebido pelo meu tio Carlos Franco, pelo tio Azaran, o Messias, né, que é nosso mestre Messias, pelo Camilo, enfim. Só gente boa. Só gente boa. Essa cidade hospitaleira que acolheu muitas pessoas, já passaram muitos atletas por aqui. Eu também tenho a honra de ter sido um deles que também teve a honra de jogar por Viçosa e região. Ô Marquinhos, conversando em off um pouquinho, você já me falou um pouco dos familiares que estão no esporte. Exatamente. Fala para a turma aí, quando que você percebeu que o futebol era uma das coisas que você mais gostava? Pois é, rapaz, meu pai foi atleta do Botafogo, o Ivair Machado, minha mãe foi atleta do vôlei, e a gente tem uma veia de esportista. Eu tenho os primos que jogaram no Tupi, no esporte, e a gente começa na escola, né? Aí você vai vendo sua aptidão, e foi lá que comecei no colégio Dr. Carlos Soares, e depois uma pessoa me viu, um amigo, e me levou até o Nacional Atlético Clube, onde eu comecei com 7 anos a carreira de, esportivamente falando, amador, mas com muito empenho, muita dedicação, porque o Nacional, na época, tinha os times de cima e a gente tinha os caras como orientação e como objetivo de um dia chegar lá. Então, eu comecei no Nacional Atlético Clube. Ô Marquinho, uma dúvida aqui, o Nacional, hoje ele ainda existe? Existe, o Nacional está no Campeonato Mineiro, Sub-15, Sub-17, disputou o Campeonato Feminino do Campeonato Mineiro e ano que vem vai entrar no Sub-20, está em atividade, tem as suas escolinhas, um trabalho muito bem feito, orientado lá pelo presidente Júlio, até um cara que você poderia até um dia trazê-lo aqui, que é um cara dinâmico, Júlio, um cara que mexeu, teve a coragem de inscrever o Nacional no Campeonato Mineiro, você sabe a logística pesada, inclusive teve um deputado daqui da cidade que foi o responsável por fazer essa inscrição
no Campeonato Mineiro, hoje muito caro, mas o Nacional está inscrito e com as categorias em atividade, sim, senhor. O Nacional está em atividade. Vou deixar o convite aqui para ele no ar. Ô, Júlio, Júlio, dá um pulinho aqui e você vai fazer essa ponte também para mim. com certeza. Tá valendo? Falo com ele hoje mesmo à noite. É um cara muito bacana. Eu te perguntei se o Nacional ainda existia, porque tem um time lá de Rio Branco que ele acabou, né? Um time... O time que acabou é o time do Buchardet. Isso, Buchardet. É o do estádio Mário Buchardet, que era o Máriozinho Buchardet, que era o dono da usina, que bancava esse time, né? E por último ficou um time de veteranos muito bons. Eles chamavam lá de fazedor de vítima, porque era ex-jogadores que o Máriozinho sempre manteve no seu plantel e fazia os jogos ao sábado, mas era o estádio Mário Buchardet que fechou. Existe hoje o Barreiro, o Cruzeiro do Barreiro, que ele está em atividade, inclusive o campo novinho, para fazer a prática do esporte, e tem um trabalho também de escolinhas lá no Cruzeiro do Barreiro. Confesso para você que eu gostava muito de jogar ali em Rio Branco, era chegando na parte de sementeira. A América da Sementeira. Eu gostava de jogar naquele o campo. campo bom, né? Campo macio, campo bom, né? O campo tá até hoje daquele mesmo jeito. Olha que legal. Muito bem cuidado. É do Zé Tidor. Agora parece que é o filho dele, o Marquinhos, que cuida da família do Zé Tidor. Na sua época, na sua infância, quais que eram os clubes que existiam lá em Rio Branco? Olha, lá em Visconde Rio Branco tinha o Atlético da Colônia, eles chamavam de Galo da Colônia, de Galo da Terra Vermelha. Tinha o time do Sochico do Arnaldo, que era um timaço, é o time lá que hoje é o Rancho Verde, né? Mas também um homem que tinha iniciativa. Tinha o Bela Vista, que era do Cláudio Pires, que tocava o Bela Vista. Tinha o tal de Estrela Azul, que era um time muito bom. E tinha o Renovação, que até hoje é vivo, é a família do Lino que toca, e depois passou para o Luiz Tepone, é o time do Renovação, esses 4 times. Tem mais, tem também o Bangu das Pedras, que é comandado pelo Batista e pelo Baquim. Ainda existe o Bangu, só eles entram esporadicamente quando há o campeonato do município. Esses são os times que sempre estão em atividade quando tem um campeonato do município, do Visconde do Rio Branco, aí os times entram. Você falou que com 7 anos foi para a escolinha do Nacional. Isso. Você ficou lá quanto tempo e como que foi a sua trajetória lá dentro do Nacional? Pois é, eu cheguei lá porque depois eu fui, do colégio do Dr. Carlos Soares, eu fui para a escola normal, Dr. Celso Machado. Lá tinha um jogador que chamava Foguete, e ele já jogava lá, ele participava do time do juvenil do Nacional, e ele falou: Marco, o que você está fazendo aqui? Vamos para lá. Então foi por intermédio do Foguete que eu fui para o Nacional Atlético Clube, e lá conheci a turma, e paralelo ao Campo Nacional tinha um time que, esse time era o Independente, que chamava Rosário, para as crianças que não, às vezes, conseguiam entrar no Nacional. Então eu joguei um tempo também pelo Rosário. Aí quando eu fui para o Nacional, eu larguei o Rosário e fui para lá. O Rosário também era um formador de atletas que depois viria e serviu ao Nacional Atlético Clube. Nessa época lá tinha muito campeonato de base, como que era? Então, tinha no Clube dos 50 um trabalho feito pelo Zé Fogo. Depois o Zé Fogo foi para o Bancários, e aí tinha um trabalho, aí tinha uma rivalidade entre os clubes. Clube dos 50 e Clube dos Bancários, isso no futsal. Você entendeu? E isso movimentava. Então, para você jogar nos 2 clubes, conseguir uma vaga, menino, era muito difícil. Porque os times era um funil onde ficavam os melhores, e o Clube dos Bancários era um time, o clube inferior, mas as feras iam tudo para lá. E o Clube dos 50 era um time, era o Real Madrid do futebol. Não, era um time a ser batido. Era um time massa, eu lembro. Você jogou com ele. Eles vinham muito aqui na década de 90. Eles vinham, era um time massa mesmo. Você guardou na casa. Mário, Rui, sim. Aquela turma ali, o Tom Carlos, o Claudinho Cardoso, que pegava pelo Bom Pastor em Juiz de Fora, mas ele era de Visconde Rio Branco. Final de semana ele pegava pelo Clube 50. Então, realmente, Viçosa sempre foi a pedra no sapato do Visconde Rio Branco. Isso dito por eles. Ele falou: Marco, Viçosa sempre foi bravo, sempre teve grandes times, não só no campo, o Maluve tinha um grande time, o Atlético, e no futsal, o futsal de Viçosa sempre foi
Inclusive, você também jogou, né? Eu fiz um episódio aqui com o Fredinho, até toquei no assunto que o Fredinho foi... Fredinho é um dos poucos que eu vi jogar muito futebol de campo e futebol de salão, que tem uma diferença gritante entre o esporte, né? Exatamente. Aí eu comentei com o Fredinho da época, cara, Viçosa, todos os times, parecia que quando ia jogar com o Clube de 50, parecia que os times melhoravam um pouquinho tudo, porque ia com fome, ia com vontade de ganhar, porque sabia que era um timaço. Sabia que era um timaço. Mas Mas é verdade. Ali não é verdade, né? É Mas verdade. e aí, como é que foi? Assim, você lembra o primeiro campeonato que você jogou? Lembro, eu fiquei no banco de reserva e nós disputamos um campeonato interno, aí já no campo, entendeu? E eu fiquei no banco de reserva porque eu comecei com ponta direita, tinha 2 pontas lá, Paulinho do Zé do Lote e o tal de Gilvan PSD. Inclusive o Gilvan foi campeão de Juiz de Fora, foi considerado um dos melhores pontas num campeonato que disputou Tupi, Sport, Tupinambás, todos eles no mesmo campeonato. O Nacional foi campeão e o Gilvan considerado o melhor ponto. E eu era reserva do Gilvan lá na escolinha. Então, assim, o trabalho era muito duro e a gente ficava ali. Como eu sobressaí por causa do preparo físico, aí eu era jogado para outras posições, porque na direita estava difícil, na ponta direita. Eu ia te perguntar isso aí agora, porque a imagem que eu tenho de você quando nós jogamos um contra o outro foi você estava lateral direito para o Ronovense. Exatamente, lateral direito. Aí você saiu da ponta e foi para lateral e ficou. Daí você... Então, aí eu jogava de volante, cheguei a jogar de zagueiro, lateral esquerdo, porque eu tenho facilidade para adaptar nas posições, entendeu? Bate com as duas pernas. Bato, chuto com as 2 pernas, joguei de centroavante também, eu jogava ali, mas a posição que depois eu firmei foi lateral direito e joguei em vários clubes de lateral direito, entendeu? Rio Branco, cara, Rio Branco tem... Essa região nossa, ela é muito rica em não podemos falar craques. Exatamente. Essa região nossa é muito rica. Da sua época, quem que eram os jogadores que destacavam? Então, eu vou falar por região. O Bar tinha o meio-campo, o Kaká, o Tantico e Droia, do Bandeirante de Ubar. O Aimorés, dispensa comentário, porque o Aimorés já estava mais ou menos voltando para ser profissional. Aí você tinha Marquinhos Moçambique, Molinha, Julim, falecido Julim, Pereira, Ari Jorge, isso no Aimorés. O Industrial, você chegou até a falar sobre aqui, o Tim Cara de Rato e Preguinho. Os 2 caras que destacavam. Aí você ia para o Itararé, você tinha Renatinho, Giringa, Sachica, Calado, Timaço. Aí você ia para o América, lá para o Rio Pomba, para o Pombense. Aí você tinha Glover, Alencar, grandes times. Viçosa era um rio de bons jogadores, porque a Luve estava em atividade. Eu vi grandes jogadores aqui, como Jefferson, como Renatinho, como Eduardinho, Robertinho, e grandes outros jogadores que eu vi aqui, Marquinhos Barão, você está entendendo? E vi muitos outros jogadores aqui, EV, um dos caras que destacava demais da conta. Centroavante. A zaga, o Fabinho Canditu, o Wilton Bonitão, enfim, se eu for ficar falando, vou falar um monte, né? Então, assim, a região muito forte. E aqui, ninguém pode falar de Viçosa se não falar de Isidoro, o Dingo e o Rato são os irmãos, né? Lógico, Isidoro, então, o cara que campeão da Libertadores. E aqui, Cici e Valtim, esses caras, sinceramente, tiravam o som de qualquer time que viesse. Esses 2 tem que tirar o chapéu. Esses 2, eu vou te falar, é encardido. Eu queria muito ter visto, não foi da minha geração, né, mas eu queria muito ter visto, era o Rui Fontes, que todo mundo fala dele. Hoje ele é meio de campo, hoje ele mora em Brasília. Inclusive, a próxima vinda dele aqui em Viçosa, ele vai vir cá, ele já prometeu que vai vir, e ele é primo do Robertinho, mas Eduardinho. Ele foi zagueiro. Não, acho que foi meio de campo. Se for o Rui que eu tô pensando, teve um outro também, eles são da família. Família de jogador de bola, porque são sobrinho do Soquinzinho, foi um dos grandes jogadores de Viçosa. Antigo. Soquinzinho jogou para Ipatinga, jogou para todo lado, eu sei da história, porque tem Visconde do Rio Branco, um que faleceu agora, Zezé Barreto, que é considerado o mestre Zezé Barreto, um dos maiores jogadores que o Rio Branco já teve. Ele falava do Quinzinho, que é tio do Robertinho, entendeu? O Soquinzinho morava ali perto do Correio.
Se a família deles mora... Fenômeno, Soquinzinho falado para todo lado, você entendeu? E aí tem o Zé Porta, que é de Viçosa. O Nacional acabou acampando ele, e o Mundinho, que eu te falei, um grande jogador, e o pessoal da antiga conhece. Um dia era centroavante, fazedor de gol, era de Viçosa, depois foi para Visconde do Rio Branco. Em Visconde do Rio Branco, você jogou no Nacional, tudo. Quais que foram os times que você jogou lá? Contra? Não, a favor. Quais times que você jogou lá? Ah, da cidade. Da cidade, isso. Da cidade eu joguei nesse Renovação, né, que é do Zil. O Zil tem quase 50 anos que ele é o majoritário. Zil é o cara que toma conta da família dos Lino. Cara espetacular. O Renovação, fui campeão com o Renovação, com o Atlético da Colônia, com o time do Jetboca, que chamava lá, e tem o Bela Vista, fui campeão com o Bela Vista também, de São Francisco, que é o do Cláudio Pires, que eu te falei que é um dos caras que fez história lá, os caras que mexem com futebol, né? Sim. Então, mas os times pesados mesmo sempre foram o Bangu, lá que eu te falei, o Bangu das Pedras, o Bela Vista de São Francisco, o Atlético da Colônia, que é chamado de o Atlético da Terra Vermelha, e o Renovação. Esses 4 times são, se você contar lá, sobra poucos títulos para outros times que não sejam esses 4 times, entendeu? Em que idade, Marquinhos, que você começou a despontar no futebol lá? Pois é, rapaz. Como já te falei da dificuldade que era para pegar time, então você tinha que treinar muito, porque a qualidade dos caras, como você falou, não só em Visconde do Rio Branco, mas em toda a região, era muito alta. Para cada posição tinha 3. Eu, a partir dos 13 para 14 anos, eu tinha um condicionamento físico privilegiado. E aí eu fui sobressaindo, você entendeu? Até chegar à titularidade do Nacional na ponta direita. Foi quando eu fui para o Atlético Mineiro, num jogo contra o Júnior do Atlético, que estava invicto quase que 30 partidas. E eles perderam para a gente. Aí, quando eu falo a gente, eu tive titular do Nacional. Sim. E eu, com 14 para 15 anos, eu fiquei no banco do Muxiba, que depois foi para o Tupi. Eu entrei no segundo tempo. A gente estava perdendo o jogo. E eu dei sorte, eu joguei muito bem essa partida, e eu cruzei as 2 bolas para o Dinei, que depois foi para o Atlético Mineiro, já profissional. Ele jogou e ele terminou a carreira lá no Valadares, entendeu? No Democrata de Valadares. Dinei? Dinei. Ele mora lá hoje, ele chama Dinei Negão. Então ele foi para lá e eu fui para o Júnior com 14 anos para 15 anos. Eu fui para o Júnior dessa categoria dos caras com 20 anos. Joguei com o Dodô, que é de São Geraldo. Estava lá com o Fred, essa turma. Né? Então, assim, 14 anos. Eu vou entrar mais a fundo nessa parte do profissional. Certo. Tá, então, com 14 anos, você começou a despontar lá. Exato. Você se recorda de quantos títulos você ganhou dentro de Rio Branco? De Rio Branco? É. Então, cara, vou falar por alto, assim, eu acho que né? É uns 3 com o Atlético da Colônia, os 2 com Renovação, 1 com o Bela Vista. Devo ter ganho uns 8 títulos. Os 8? Com os times de lá, de Visconde do Rio Branco. E desses 8, teve algum que te marcou mais? O do Atlético da Colônia, porque eles trouxeram o time do Itaperuna completo para a final contra a gente. E nós, só com o jogador da cidade. Eu lembro que o Pestana, que jogou, ele fez um golaço na gente no meio campo, onde tem até um episódio que eu como lateral, fui lá e briguei com o nosso goleiro. Aí eu briguei sério mesmo, não é possível, porque ele não participou dos treinamentos da semana e ele tomou o gol do jeito que eu tinha medo dele tomar, porque o cara chutava muito, Todd Pestana. E aí nós fechamos nosso time, o Atlético, e aí empatamos e viramos para 3-1 e arrumou um brigueiro entre os profissionais, cara. Gato Félix no gol, Pacato, Nabô, o Alcer perdeu pra gente. E aí, cara, aquele título ficou marcado porque era amadores contra profissionais. Eles tinham jogado contra o Flamengo, tinha perdido de 2-0 do Flamengo no Maracanã pelo Campeonato Carioca, e tomou 3-1 da gente. Então ficou na história. Talvez isso foi na década de 90 também, na né? década de 90, exatamente. E esse título marcou muito a gente. Não sou eu, mas a galera que joga no Galo lá. Ficou marcado esse título aí.
Ô Marquinhos, como que você enxergou o futebol de Visconde do Rio Branco, lá para a década de 80, 90? E eu gostaria também que você fizesse uma comparação com atual agora, 2025. Então, às vezes, até na rádio, eu faço alguns comentários que às vezes são mal interpretados pelo pessoal atual. Acho que não só o Visconde do Rio Branco, como o futebol em geral caiu muito na qualidade. Por quê? Hoje se mede o jogador pelo tamanho, acha que o cara tem que ter 1,90 m para jogar bola, e a gente está vendo um time do Grêmio todo duro, sem mobilidade, e aonde que você vê os baixinhos que desembolava e que desenrolava os jogos. Eu, por exemplo, fui campeão, sempre o ataque meu tinha 2, 3 baixinhos que acabava com o jogo. Hoje, se vai fazer um teste, esse garoto não passa. Então, vou falar da minha terra. Hoje está uma dificuldade para você montar um sub-15, um sub-14, aonde na época sobrava jogador, entendeu? Você tinha para cada posição, eu acabei de falar a dificuldade que eu tive com Paulinho Zé do Lote, Gilvan, e aí eu era o terceiro. Você vê que quantidade. E assim é todas as cidades. E a gente vê hoje, para fazer um jogador, e tem tudo hoje, tem todas as ferramentas para o cara praticar um bom futebol, mas eu acho que a qualidade caiu muito, não só na nossa região, mas em termos de Brasil. Eu acho que nós estamos muito longe do futebol jogado nessa década de 90, de 80, que você falou, e piorou muito, na minha opinião. Quem está acompanhando esses episódios, já com certeza vai lembrar do episódio que eu fiz com o Juninho Violeira. Teve uma certa altura lá do nosso bate-papo, que comentei com ele. Ele até virou e falou que ele foi ver uma final de um sub-15. Cara, o pessoal virava e falava, aquele menino é bom, aquele é bom. Só que você não conseguia ver nada de diferente. Na época nossa, você via 6, 7 meninos que destacavam em qualquer time aí. E hoje você não vê ninguém, cara. Você falou de um cara aí, do Juninho. O Juninho foi um cracaço. Juninho branco e duro. Sim, sim. Sempre mais duro. Branco, zagueirão. Eu digo assim, na chegada. Eu era mais ou menos estilo do branco. Chegava duro também. Mas o Juninho categoria. Então, aos olhos do Juninho, com certeza, ele está vendo o mesmo que você está vendo, que eu estou vendo, caiu a qualidade. O Juninho, tem certeza que na época dele, tinha 4, 5, e o Juninho disputando para ser um dos melhores que ele foi. Então é o seguinte, hoje o Juninho olha e vê o que eu vejo, que você vê, não vejo, não tem qualidade. Um ou outro que se destaca, mas mesmo assim, se você olhasse, no nosso tempo ele não jogava. Ele seria reserva, porque tinha gente tão bom quanto ele, e hoje a gente vê muita dificuldade de ver um cara que sobressai. Acho que até porque os times hoje não têm time titular, entendeu? O Atlético aqui era em evidência, você vê o próprio time da Luva, então um garoto que jogava no juvenil, olhava o cara de cima, ele queria ser melhor que o cara de cima. Como não tem hoje o cara para ele espelhar, o que ele fizer tá bom. E o futebol, infelizmente, perdeu muito, na minha opinião. E não sei como que era lá em Rio Branco, até é bom para você falar isso pra gente. Na época do Atlético aqui, cara, quando eu tive no falado juvenil, júnior, a gente treinava e depois de um time de cima. Você vê, ué. E a gente acabava tendo, a gente ficava olhando um pouquinho para assistir, ficava lá parado assistindo. E hoje em dia, que você vê, o pessoal não tá treinando, ninguém tá querendo nada com a nada. Nem lá tem em Rio, time de cima, né? Nem tem time de cima. Lá em Rio Branco também era nessa forma? É a mesma coisa aí que eu tô te falando. E quando a gente tinha oportunidade, que às vezes o treinador falava assim, não vai embora não, que você vai treinar com o time de cima. Pra gente, isso era uma coisa... Era ótimo, né? Ficar a semana inteira falando, você entendeu? Tipo assim, eu vou treinar com o time de cima. Então, hoje, não tendo o time de cima, o cara não tem como ele ter um parâmetro, aquilo que ele está julgando e aquilo que ele pode produzir. Então, ele não tem cobrança. O que ele fizer está feito. Então, esse é o problema de todos os times hoje na região. Praticamente, ninguém tem time de cima. Tararé não tem, Bandeirantes não tem, Atlético, né, que infelizmente até fechou o campo, Ponte Nova também não tem. Então, o cara não tem aonde se espelhar. E a gente está vendo futebol até profissional aí. Às vezes você vê um cara enchendo a bola de um cara, você olha e fala, o que esse cara tá fazendo demais? Na minha época tinha cara melhor que ele. Mas infelizmente a nossa época foi outra, né? Eu não gosto muito de falar disso não, porque tem gente até que discorda de mim mais da conta. Você é doido. A camisa que meu filho dá ali, ó, Vinícius Júnior, eu não consigo concordar com esse cara. Sinceramente, eu vou falar um negócio. Se eu vou falar aqui hoje, aproveitar. Se o Vinícius Júnior for titular da seleção brasileira, nós temos pouca chance. Porque ele não joga para a seleção, joga para ele.
Parece que o Ancelotti está dando uma puxada de orelha dele, ele está deixando alguém passar no fundo, porque ele vinha, pegava a bola ali na intermediária, lateral nenhum passa com o Vinícius Júnior. Agora eu já vi ele pelo meio e os laterais passando. Isso é o Ancelotti. Falou, aqui você não tem cadeira cativa, você vai deixar o lateral passar, porque o Vinícius Júnior não deixa. E eu acho o Vinícius Júnior, eu costumo chamar ele de Cafuringa Júnior, na minha terra lá, eles puseram o apelido dele de Cafuringa Júnior, Negueba Júnior, mas para mim eu não vejo nada nesse Vinícius Júnior. Eu sei que a gente vai apanhar aí, mas não vejo. Eu também tenho a mesma opinião. Mas vamos focar no Marquinhos. Ô Marquinhos, hoje lá em Rio Branco, qual que é o time que destaca lá hoje? Ou não tem nenhum mais? Olha, ainda tem o Atlético da Colônia, mas longe de ser aquele outro Atlético que eu estou te falando, porque tem dificuldade de jogador. Hoje o celular tirou muita gente. As festas, a internet, as festas do final de semana, antigamente a gente dedicava mais. Até conversar com os jovens, e tudo você vai falar antigamente, a gente fica chato. Mas infelizmente o foco hoje é completamente diferente da nossa época. Então a gente vê assim, um jogador que teria até um potencial, mas ele tem outras coisas para fazer e o futebol para ele é terceiro plano. Então infelizmente a gente vê o futebol acabando por isso. Mas tem 2 times lá, se tiver, quando monta é o Renovação e o Atlético da Colônia. No mais, praticamente todo mundo parado. Marquinhos, eu peço os entrevistados aqui, né, para fazer uma seleção. Certo. Gostaria que você fizesse uma seleção só de gente de Rio Branco, os melhores que você jogou lá. Pois é, se eu for falar dos melhores, eu não estou na seleção, entendeu? Eu vou lateral. Mas eu quero que você faça uma seleção em você e mais 10. Tá, você e mais 10. então aí você está falando, eu não vou me colocar, mas Não, tem um lateral direito que passou, ele foi lateral direito do Fluminense e por vaidade ele não ficou, ele não aceitou ser lateral, ser reserva do Carlos Alberto, você acredita? Sério? Ele era titular, o Carlos Alberto chegou e não aceitou e encerrou a carreira dele. O cara falou, rapaz, é o Carlos Alberto, ele jogava muito, chama Carlinhos Mata Rocha, tá vivo hoje. Quase 80 anos, o cara jogou muita bola. Então, assim, já que você me falou que eu tenho que ser o lateral, então vai ser eu do lateral, goleiro, o Bira Tição, que morreu, e foi campeão do Juiz de Fora, mas se eu for colocar, porque ele é de Visconde Rio Branco, para mim tem o outro, que é o Vicente Rampimenta, foi um dos maiores goleiros, inclusive ele está lá até hoje, mas ele é nortista, ele não é, hoje mora em Visconde Rio Branco, mas veio contra o Nacional em 58, foi profissional. Ele está lá. Para mim, é o mestre dos goleiros. Chama Vicente Rampimenta. Mas, como ele disse, quando o Rio Branco, então, o Bira no gol. O zagueiro é o Plínio, o Xerifão. Para mim, foi um dos maiores que eu vi jogar. Plínio e Zezé de Arimateia. Foi um grande zagueiro. Lateral esquerdo, Mauro Zói. Jogou muita bola. Tinha o Xistim também. Eu fico até assim, saber qual que era o melhor, mas o Mauro Zói foi campeão. Volante, Papinha. Tá lá, até hoje joga muito. Os meias, Aldeir Pires, Aldeir Quiabo, jogou muita bola. Falecido Juninho Amin, que aí disputa com o Mofô. Mofô, você falar em Viçosa, os veteranos aí, Mofô até hoje, dá pau nos caras. Mofô. Aí eu vou deixar o Mofô no meio, vou colocar o Juninho Amin, falecido Juninho Amin, como ponta esquerda, centroavante. O meu filho é profissional, tá, Adélio? Vou até deixar ele de fora e vou falar do Weber Grandão, que faleceu ano passado. O Weber Grandão, de camisa 9, e vou colocar o Flavinho Alcântara, de ponta direita, que foi centroavante também, mas como eu tenho que colocar os melhores, Flavinho. E a hora que eu deixei Zezé Barreto de fora, vou até apanhar lá na hora que essa turma ver lá. Porque o Zezé Barreto foi o mestre dos mestres, e lá ele é considerado o melhor jogador da região. Ele e o Flavinho Alcântara, que eu acabei colocando de ponto direito, mas o Flavinho foi centroavante. Então eu tenho que colocar os melhores, eu coloquei aí. E olha que eu deixei meu filho, que é profissional, deixei Ricardo Silva, que jogou no Botafogo e foi treinador do Atlético Paranaense. Deixei vários profissionais de fora. Eles não ficam com raiva porque sabem que esses caras jogaram muito mesmo, né? Então, assim, mas o Nacional, eu escalo 2 times pesados. Eu não sei se jogar um contra o outro, quem ganharia. Entendeu? Dava para jogar um mineiro hoje? Gente, eu falo brincando. Vou dar um exemplo, o Aimorés, sem querer criticar, o Aimorés não classificou de bobeira, aí no módulo 1 aí,
Se é esse time que eu estou te falando, classifica e vai brigar com o Hulk e Companhia Limitada aí, viu? Os caras eram fera mesmo, entendeu? A gente fazia jogos amistosos com a América Carioca, a gente batia neles, trazia o América Mineiro, a gente ganhava. Nós ganhamos do Botafogo com o Alemão, Josimar e Petróleo. Eles vieram com o Júnior. Eles estavam invictos, tinha sido campeão carioca. Nós enfiamos 5-1 do Botafogo com o Alemão, o Josimar, o treinador era o Joel. O Joel não aceitou de jeito nenhum uma derrota. E esse Gilvan que eu estou te falando, acabou com o jogo. Queria levar para o Botafogo, o pai não deixou o Gilvan aí. Para você ver o nível que eram os caras. Quer dizer, só uma comparação para você ver. Os caras, o Alemão, 3 meses depois, era titular do Botafogo e tomou 5 dentro do Escondido Branco, 5-1 do Nacional Atlético Clube. Só para você ver o nível. Pessoal, para vocês que estão acompanhando a gente ainda não se inscreveram no canal, se inscreve aí, deixa o seu like, ative o sininho para receber todas as notificações das nossas novidades aqui. E peço também vocês para ir lá na nossa página no Instagram, 4Ls Filmes, e seguir a gente lá. Marquinhos, falou um pouquinho de como foi sua trajetória em Rio Branco. Agora vamos falar um pouquinho do Marquinhos fora de Rio Branco. Não vamos colocar os profissionais ainda, né? Não vamos colocar os amadores. Certo. Você saiu de Rio Branco para jogar em qual time? Eu era titular do Nacional já com 15 para 16 anos, que era difícil, porque o grande ponta-direita na época era um Chiba, que foi para o Tupi. Depois o Gilvan deu uma parada e eu disputava com o Gilvan. Aí fui titular. E eu fui precoce, né? Muito novo, já pegando a titularidade nacional. Mas eu disputava o Juvenil e o Bar, pelo Bandeirantes de Ubar. E aí o Aimorés entrava com 2 times, o Aimorés branco e o Aimorés azul, e eles aceitavam. Quer dizer, a gente tinha que bater nos 2. E aí, meu amigo, mas foi do Rio Branco. Eu, o Jairinho, o Juninho e o Bira. Nós tínhamos, eu era mais velho, eles mais novos, inclusive o Jairinho, foi um grande centroavante que nós tivemos lá, o Jairinho Dutra, e nós fomos campeões lá em Ubar. E aí, no mesmo ano, eu fui campeão pelo Bandeirantes Juvenil e depois campeão pelo Bandeirantes, que eles me puxaram para o time de cima. Fui campeão. Tudo no mesmo ano? No mesmo ano, fui campeão, porque eu destaquei no Juvenil, então eles me pegaram, o campeonato titular ia começar um pouco depois, eles me puxaram para o time de cima e eu fui campeão no mesmo ano. Juvenil e também titular, né, que não era profissional, mas era amador pesado, né? Inclusive nós jogamos contra o Aimorés, a final foi contra o Aimorés. Bandeirantes, eu fui campeão pelo Bandeirantes. Depois desse Bandeirantes? Depois do Bandeirantes, eu joguei no Itararé, fui campeão pelo Sport de Glicema, pelo próprio Nacional. Você chegou a jogar com o saudoso, gente boa, que não gosta de falar de ninguém, o Almir? Joguei demais, Almir ponta direita, inclusive o Almir, o penúltimo título, não, o antepenúltimo título, o Almir foi campeão com o Nacional. Ele, Taxinha, Henrique e o goleiro Tião. O Tião que sempre pegou pelo Sport. Aí foi campeão com o Almir lá também, entendeu? No time do Nacional. E eu fui, porque o Almir é que chamava os caras para jogar pro Sport, do Glicema. Então eu fui campeão 2 anos com o Almir lá, inclusive a Taça Amizade, que era uma taça muito cobiçada. Eu tive a honra de ter sido campeão com o Almir, com o Glicema, com o Sport. Você entendeu? Sim. Fui campeão aqui com o Campestre, aqui de Viçosa. Fui campeão com o Marianense, lá em Mariana. Fui campeão Itamaraty de Minas. E eu posso falar que eu fui campeão porque eu assinei, joguei 3 partidas pelo América do Pomba, mas só que eu disputava campeonato paralelo, né? E aí começou um outro campeonato, inclusive Viçosa. Como meu tio é o tio Carlos Franco, que foi um dos fundadores aqui do Atlético, ele falou: Marquinhos, você vai me deixar na mão? Então o parentesco me fez não furar. Eu expliquei para eles que eu ia ter que vir para o Atlético. Foi quando eu vim para Viçosa. Aí eu deixei o América, joguei pelo América, deixei o Pombense nesse campeonato, que o Pombense foi campeão regional de Ubar. Inclusive o Weber, que eu falei, foi o artilheiro. Aí eu vim para cá, para Viçosa, a pedido do tio Carlos, o presidente na época, eu tinha Zaran. Foi quando eu comecei minha carreira aqui no Atlético de Viçosa. Então, joguei lá também, e o último título foi com o Itamaraty de Minas, que eu fui campeão com eles. E Marianense joguei, fui campeão também, só que eu joguei só um turno. Você foi campeão em quase tudo. Bem, tudo, né? Nessa região, assim, alguns times, né, eu joguei. Te apertar, então. Ah. Título, geral.
geral. Já parou um dia para pensar, pô. Nossa, rapaz, não parei. Você está falando desde os amadores da cidade? Isso. Há uns 25 títulos, mais ou menos. Ah, não, tem mais, cara. Se for pensar, tem pelo mais. que você está falando, tem mais. Eu estava tentando contar até 16, eu consegui. Pois é. Você então, falando aqui. É porque tem muitos títulos que a gente nem sabe, né? Igual eu joguei por... Tem um time que esqueci o nome, Pérola Negra, que é um time lá perto de Juiz de Fora. Eu joguei só 3 jogos para ele, os 3 jogos finais. Então, assim, a gente nem conta, né? Porque não foi um campeonato longo. Foi que eu cheguei no final do campeonato. Então, assim, depois uma hora eu vou parar para somar. Mas deve ser mais ou menos isso mesmo. Entendeu? Vamos vir pro futebol de Viçosa. Você falou que primeiro foi o Atlético. Ele foi o Atlético. Eu não recordo de você no Atlético. Eu lembro de você no Ranovense. Naquelas... tinha o Ranovense que se falar. Na saudosa, aquela primeira Copa Viçosa, que foi um campeonato fantástico. Para mim, foi o campeonato que mais deu gente no estádio. De todos os estádios que eu joguei, afinal, eu nunca vi tanta gente, que o portão teve que a polícia pediu para não deixar mais gente. Eu nunca vi o barranco do Atlético tão cheio de gente. O barranco não cabia de gente. Aí chegou o ponto da polícia falar para não poder entrar mais gente no estádio do Atlético. Teve jogador do Camilinho que não entrou. É mesmo? Teve jogador que chegou atrasado. Fechou o portão. Fechou o portão, não entrou. Tá vendo aí? Juninho falou isso. Pois é, ué. E olha que, e vou te falar, hein, uma final para ficar na história. Os 2 timaço. Profissionais dos 2 lados, né? Escala pra gente a Ranovense. Ranovense, na verdade, começou com Vicente do Volta Redonda. Eu estava na reserva do Vicente. Vicente do Volta Redonda, Delimar e parece que Sandro do Volta Redonda. Lateral esquerdo, Vil, de Visconde Rio Branco. O meio campo, Alcer, Igor do Olaria, do Rio de Janeiro. E quem que era o outro, rapaz? Eu acho que é o Didi da Cimentaço. Foi no meio. Didi era... O primeiro jogo, Elimar tava não? Não, o Elimar entrou no terceiro jogo. Terceiro jogo em diante. E o Elimar, exatamente. Depois também tinha o Rogerinho, um pequenininho de Ubar. Sim. O Rogerinho também estava nesse time. O ataque, Vicente, do Volta Redonda. Chegou a jogar o Xuxa, de Ouro Preto. E ponta esquerda, Roberto, do Volta Redonda, inclusive o que perdeu o pênalti. Era um timaço, né? Timaço, tudo profissional. E ficou na reserva eu, Almir, o Taxinha, o Henrique. E aí que veio a história. O Delimar foi expulso. Aí o Camilo viu e nós começamos a perder o jogo pro Camilinho. Foi aonde o Camilo, o treinador, mexeu, parece que era o Cornelinho Balbino, que era o cara que mandava por fora. Na verdade, é ele que mandava no time, né? Ele junto com o Camilo. O Cornelinho gritou: Camilo, você muda o time, põe os caipira, chamou a gente de caipira, põe os caipira que nós vamos perder o jogo, esses caras estão rebolando, os profissionais. Os caras vieram, talvez até de farra, e aí foi aonde que saiu, o Delimar saiu expulso, ele mexeu, colocou o Henrique na zaga, eu fui pro lugar do Vicente, lateral direito, entrou o Almir, aí o Humberto foi pro outro lado, aonde substituiu o Roberto, e aí entrou os caras aonde nós conseguimos empatar o jogo, e aí foi para a cobrança de pênaltis. E nos pênaltis, o Jairo se destacou, né? Pegou acho que 2 pênaltis, inclusive um do Serginho, do Milan, né? Que depois encerrou sua carreira no Milan. Eu joguei com o Serginho nos 3 lugares aí. Joguei no Sport do Criciúma com ele, joguei no Itamaraty, ele também jogou comigo lá. E ele fez essa final aqui, onde ele perdeu o pênalti. Até, ele fala, de vez em quando a gente conversa, né? Ele é muito amigo do Almir. Parceiraço do Almir. O Almir chama de compadre Serginho. Então, ele até fala sobre isso, que foi o pior título que ele podia perder, foi aqui em Viçosa, e ele queria ganhar muito. E ele perdeu o pênalti. Quer dizer, mérito o Jair, né? Que foi lá e pegou. Então, parabéns. Jair era força, filha. O Fredinho falou aqui no episódio dele, cara. Já era a bola tá dentro da área, você não precisava nem chegar a perder, não, porque já via, pegava e já ia com o pé alto. Ele vinha para arrebentar, ele falava com a gente, a hora que eu for na posse, sai fora, porque eu vou para arrebentar, e era mesmo. Ele era foda. E a gente podia confiar nele, né, cara? É aquele goleiro que você pode confiar.
E aqui, terra de goleiros, né? Você fala de Bonacha, você fala do Léo. Léo, Bonacha, Rachini, Benítez. Você é doido. Tem um tal, eu não lembro dele, o tal do Zizinho Babão. Todo mundo fala. Fizinho Babão. É. Foi meu companheirão, meu amigão. Cara, eu queria ter visto esse parceiraço. Ele era muito amigo do custódio do posto. E ele, acho que trabalhava na universidade aí, negócio da TV Viçosa, não sei. Acho que foi isso mesmo. Não sei, mas eu queria muito. Ele era parceiraço, era engraçado ele contar os casos, cara. Ele faleceu, né? Mas se tivesse vivo, seria o cara mais engraçado de você trazer aqui. Ele muito fanfarrão e contava cada episódio que você chora de rir. Fala em caso, então. Conta um caso pra gente, uma coisa que ficou marcada pra você. Eu tenho uma coisa aqui que eu não vou falar o nome, né? Eu tinha um lateral que nesse campeonato que você falou do Ronovense, quem faz muita gozação sobre isso é o Pança. Depois você fala, porque eu não vou expor o cara aqui, né? E esse time colocado no banco, e o cara ia pegar o Cici pra marcar. E o Cici já conhece o cara. E o Cici tinha feito o cara de peteca num outro jogo. Eu não vou falar nome, né? E eles eram amigos. Depois te falo em off. Aí o que acontece? Aí eu falei, ô Pança, os caras me sacanearam, cara. Não vou hoje, não. Pelo amor de Deus, o Pança era um massagista do Ronovense. O Pança 74. Sim. E aí o Pança chora, sabe, quando me conta o cara, chora de rir até hoje. Ele fala, Marco, o lateral, fala assim, o Marquinhos não vem não? O Marquinhos não vem não, porque eles não sabiam que eu não ia. E eu tava colado no campo, porque hoje eu moro, inclusive, a casa é nossa, né? Nós compramos uma casa do meu sogro, que é pertinho do campo do Atlético. Eu tô escutando os comentários da rádio, o Marquinhos não chegou ainda. O Marquinhos não chegou ainda. Eu falei, não vou. Porque eles não estão dando valor a gente, só. Isso tudo durante o campeonato. Aí o dito lateral pegou o Cici. O Cici quase matou ele. E perdeu esse jogo. O Ronovense perdeu no andamento do campeonato, entendeu? E o Cici acabou com o jogo. Você entendeu? E o cara ficou, mas o Marquinhos não chega, o próprio lateral com medo de marcar o Cici, entendeu? E, na verdade, o Cici foi uma lenda mesmo, né? O Cici, para marcar o Cici, não é brincadeira. Eu vi aqui um jogo à noite que, contra o América Mineiro, ele não, jogando para a seleção de Viçosa, ele quase matou o América Mineiro. Eu estava no campo. Cici era fenômeno. Então, esse episódio aconteceu com esse lateral, mas tem o caso do Leite. Eu não sei se você sabe o caso do Leite. Leite zagueiro? O Leite zagueiro. O Leite foi jogar numa roça lá pro lado da minha terra, lá era no alto, no lugar é longe. E o Leite chegou em determinado local. Chegou lá, o cara falou assim, vocês não vão descer pro jogo do campo, era mais embaixo. O cara foi e deu carona pro Leite, mas sabe de quê? Bicicleta de carga. O cara colocou o Leite, e o Leite já com a chuteira. E o cara desceu igual um tiro com a bicicleta de carga, e ele foi contra pedal, né? Puxar para trás. E o Leite gritando socorro. E o cara desceu e o Leite tentando frear a bicicleta e o cara pedalando, porque tinha que chegar com o Leite lá embaixo. O Leite chegou com a chuteira toda esfolada, o Leite freando. Chegou lá, o Leite falou assim, eu não tenho condição psicológica. E o Leite deu um carrinho nesse jogo e tinha umas mulheres que ficavam com sombrinha, ele deu um carrinho, ele errou o ponta e caiu no meio daquele monte de mulher. As mulheres entraram de sombrinha no Leite. O Leite saindo, correndo, e as mulheres de sombrinha no Leite. O Leite passou direto e falou, eu quero só o meu bicho. Nunca mais eu volto aqui. Eu conto isso, o Pança quase mata o Leite. E o Leite ficava, não vai contar isso lá, não. Então, ele vai assistir esse episódio, ele vai assistir, né? O Leite é um figuraça, irmão do Zé Mauro, né? Sim. Gente, ele é irmão, não, eles falam que ele é irmão do Zé Mauro, Não, não. Pelo menos, então... Zé Mauro goleiro? O Pança faz sacanagem. Falou comigo que é irmão. Eu não sei. Falou, o Leite é irmão do Zé Mauro. Quem sabe, hein? Vamos apurar isso, mas eu acho que é irmão, tá? Eu não sabia, não. Zé Mauro também é outro bom de resenha, né? Zé Mauro. Além de bom goleiro, né? Cara, igual eu falei no início aqui, ó. A gente tá recebendo muitos elogios dessa série aqui. Se eu pudesse, eu ia ficar todo dia soltar um episódio, cara. Mas é bacana tem gente demais a conta pra ver. Tem muita história, cara. Você tem que... Quando tem uma resenha, eu, Pança, essa turma aí, o Isidoro é muito bom de resenha. O Isidoro é o campeão dela, né? Põe apelido em todo mundo. Ele era. O Isidoro fazia qualquer vestiário. Eu lembro de um episódio do Isidoro, eu estava jogando pro esporte e ele também. E o goleiro e mais dois de outra religião. Enquanto a gente estava rezando, Ave Maria, Pai Nosso, está no céu e tal, e os caras, Jesus, não sei o que, não sei o que, pera, vamos parar esse negócio aí. Vão organizar esse negócio aí. Vão rezar primeiro, depois os crentes rezam. Porque isso aqui tá virando uma torre de Babel. Isso tá uma bagunça, o Isidoro, cara. Aí o goleiro muito grande, eu não vou rezar mais não.
saiu do grupo. Isso, coisa do Isidoro. Você não dá filho de molecagem, né? Não, o Isidoro é moleque Isidoro demais. brincadeira. Não, eu tô imaginando porque a ideia, eu não sei se eu cheguei a comentar com você, a ideia nossa é depois tiver 15 episódios. Nós vamos fazer vamos chamar os 15, Aí, vamos top. fazer um churrasco, Fica cerveja. um caso que o outro pode contar, pode ajudar. Aí nós vamos fazer uma gravação demais. desse jeito. Aí vai ser top. Eu tô Aí você vai ver. imaginando. Almir, se Almir não furar comigo, viu, Almir? Não fura não, tá? O Almir é... Almir aqui, Zidório, Renato também, Renato Capoeira. Renato Capoeira. Falei, pô, então você agora... tá Você vai ver, tem muito caso. Muito caso, né? Tem. Então, se tiver eu e o Almir, você vai ver. Porque muitos episódios eu passei junto com o Almir, né? Essa turma que você falou, Itaxinha. E o Taxinha tem um monte de casos. Você tem que ver muita coisa. Taxinha também, eu tô... Taxinha, tô te esperando isso aqui, Taxinha. Taxinha, não vai furar bom não, hein? pra vir aqui é Taxinha. O bom é você trazer os três de uma vez, que um conta o caso do outro, você entendeu? Mas aqui, cara, Tem que ser separado. aqui esse vai ser separado. É, eu entendo. Vai ser separado. Pessoal, é lógico. Show de bola. Ô, Marquinhos, lesão, cara, como que é o seu histórico de lesões? Rapaz, lesão, já tive algumas, né? Eu já quebrei um braço e aqui, jogando pelo Atlético, eu subi de cabeça numa bola e porque eu tinha que subir, o zagueiro escorregou, eu fui de lateral, eu falei, ele escorregou, eu tenho que ir na bola. Então eu subi de cabeça, o centroavante era esse Xuxa, de Ouro Preto, muito forte, eu bati cabeça com cabeça, nós dois desmaiamos. E eu acordei do lado dele até uma que é gozação, e ele falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, e você também? Aí o cara falou, vocês dois bateram cabeça, o famoso, literalmente batendo cabeça. Mas eu tinha que ir na bola, entendeu? Sim. Porque o Xuxa, e consegui, a bola, na trombada, a bola foi para fora. E estava chovendo, e o goleiro nosso batido. Então, um dos episódios foi esse, e lesão de contusão, tive algumas. Mas essas mais leves, de tirar pouco tempo do jogo, né? Aí, logo em seguida, daí um mês, você voltava de novo. Mas essa eu fiquei mais tempo. Mas lesão mesmo grave eu nunca tive, não. Sorte, Graças a Deus, muita sorte. Foi um abençoado, então. Abençoado. Uma curiosidade aqui. Cara rodado igual você foi. Ganhou algum dinheiro com futebol, cara? Não. Futebol amador. Não, porque o dinheiro que a gente ganhava era assim, vou dar um exemplo de um bicho hoje. O maior dinheiro que eu ganhei foi quando eu joguei pro Grêmio de Maiumirim, lá em Maiumirim. Foi o Weber. Maiumirim, Espírito Santo? Ele é de Manhuaçu. Ah, não, sim. Maiumirim, Manhuaçu. No campeonato de Manhuaçu. Estava jogando pro Grêmio. O Weber me ligou e era engraçado, porque ele que fechava o contrato da gente. Ele falou, Marcos, deixa eu te falar. Eu sei que você estava para ir pro Itararé. Eu estava para disputar o regional de Itararé pro Itararé. Aí ele falou, eu sei que a grana no Itararé aqui na região, tem uma grana boa, o Itararé pagava bem. Mas pode vir comigo, que eu tenho certeza que você não vai arrepender, não. Aí eu fui. Só que lá a gente tinha que jogar os 4 jogos para receber. Beleza. Falei, pô, a gente saía cedo para ficar lá, tinha que ir na sexta-feira dormir, às vezes os jogos no sábado lá. E você largava a família, falei, pô, tem que compensar, né? Aí eu lembro que foi o maior dinheiro que eu ganhei. Foi um salário mínimo por jogo. Então, quer dizer, pra gente que ganhava, vou chutar como se fosse hoje, um bicho de R$500, R$400, 300, que a gente, final de semana, era isso. Não sei se alguém já ganha mais que isso, mas é o que paga por aí, tá? A não ser que seja um regional, que aí, quando é time profissional, igual o Nacional foi campeão em 2019, acredito que deve estar pagando os caras lá 4 mil, 5 mil para cada profissional, para vir. Mas não sendo, como a gente era amador, então assim, para mim ganhar um salário mínimo por jogo, aí eu falei, pô, então tá bom, Então nós disputamos aquele campeonato, então para mim foi esse bicho o maior. Porque no mais era 200 reais, até R$500 era o bicho da época. Acredito que seja hoje também o amador, você entendeu? Ah, sim. Ô, Marquinhos, então vamos falar agora um pouquinho da sua ida para o Atlético Mineiro. Você foi só lá para o Atlético Mineiro ou teve algum outro time profissional que você jogou? Não, foi só para o Atlético. Só para o Atlético? Conta vou pra gente, então. Eu vou te explicar. Eu estava disputando um campeonato e o Nacional fez um amistoso com o Atlético Mineiro em Visconde do Rio Branco, aonde vieram esses caras aí que tinha sido campeão mineiro,
pelo Atlético Mineiro e parece que ficou no Brasileiro, acho que foi vice-campeão, o Atlético Mineiro. Por aí, eu não me recordo bem, mas era um timaço o time do Atlético Mineiro, timaço. Tanto depois o Tita jogou no Atlético Mineiro, Sandoval, o Ângelo, o Dodô, que depois foi para São Paulo, Salvador, né? Foi para São Paulo, era um timaço. E eles vieram jogar em Visconde do Rio Branco. E, como eu te falei, eu fiquei no banco de reserva para o Muxiba depois foi para o Tupi, ele era o titular, eu era novinho, tinha 15 para 16 anos. Só que o Nacional estava perdendo o jogo, 2-0 para o Júnior do Atlético Mineiro. E eles um timaço mesmo. E aí eu entrei no segundo tempo, mais pressão do Dinei chamava Dinei Negão, ele era carioca e estava jogando no Nacional. E o Dinei, eu treinava com o Dinei e o Muxiba não treinava. O Muxiba, ele trabalhava no posto. E ele já era titular mesmo, ele sabia que o dono da camisa era ele. Mas a torcida pressionou um pouco para que eu entrasse. Aí eu entrei e joguei bem e fiz os 2 cruzamentos. O Dinei fez os 2 gols. E, então, assim, foi uma tarde feliz, eu joguei muito bem. O treinador era Dalcio Laviola, do Atlético Mineiro na época. Depois ele foi treinador do América, fui do Atlético Paranaense. Acho que ele era catarinense, Dalcio. E aí o Dalcio, quando eu terminei assim, que eu tô passando, joguei a camisa nas costas, comemorando 2-2, jogo pesado, ele me agarrou pro braço, falou, menino, vem cá, quantos anos você tem? Eu falei, tem 15, vou fazer 16. Ele falou, você não vai embora não, você vai vestiário comigo. Eu falei, achei aquele estranho. E com a camisa nacional eu entrei, falei, senta aí. Sentei, fiquei esperando ele com a camisa e ficou aquele rebuliço lá fora. O cara, o treinador, levou o Marco lá pro vestiário. E ali tinha um supervisor que chamava Tião Macalé. Na verdade, ele era o supervisor do Flamengo. Ele estava no Atlético Mineiro. Aí o Tião Macalé, conversando comigo, me chamou para um canto e falou, ó, prepara sua roupa, sua família mora onde? Eu vou lá na sua casa. Aí ele foi na minha casa, conversou com o meu pai. Meu pai, como já foi atleta também, já te falei, morou muito tempo no Rio, falou, ele vai, mas eu quero ir lá ver onde que ele vai ficar. E assim foi feito. Na segunda-feira eu fui para Belo Horizonte, ele me recebeu lá na rodoviária, me levou. Antigamente o Atlético Mineiro era em Coronel Figueiredo, a concentração é pertinho da Vila Olímpica, que hoje é a Cidade do Galo, né? É outro local. Sim. Então lá eu fiquei em Coronel Figueiredo 1 ano, no Júnior do Atlético. Nesse meio tempo eu sofri um acidente, joelho. E eles, sabe como é que é, né? E sofri um acidente e me escondi o branco. Tipo, você entendeu? Fazendo arte, né? Aí fui andar de moto, caí e tal. Aí, ó, você volta ano que vem. E, na verdade, eu comecei a trabalhar. Eu falei, você quer saber da coisa? Não vou mexer com bola, mas não. Não quis mexer. Aí apareceu a segunda oportunidade. Esse Tião Macalé voltou pro Flamengo. Aí ele me liga. Ele queria me levar pro Flamengo. Aí foi minha mãe que não deixou. Cara. Não, você não mexe com o Flamengo, não. Você vai estudar, você vai trabalhar, coisa de mãe, né? E acabei perdendo essa oportunidade, porque ele vem pra cá, rapaz. Na época do Flamengo, no auge, Adílio e tal, mas eu ia ficar no Júnior, né? Gosto, não é esse time aí. Então, assim, mais time profissional mesmo foi o Atlético Mineiro, que eu fiquei 1 ano no Júnior, sabe? E podia ter seguido em frente, mas a arte que realmente o Tião, a galera falou que eu fiz, me tirou do futebol. Daí depois meu sonho veio realizar no meu filho, no Tardelli, né? Que veio a ser profissional e tá até de férias aí. Não veio hoje por causa do compromisso. Mas a vida é assim mesmo, né? E você tem que me prometer que você vai trazer ele. Não, ele já falou comigo, que a esposa dele tá para ganhar neném por esses dias. Então ele foi a Juiz de Fora, mas ele já falou comigo, inclusive falei com ele hoje de manhã. Não, pai, pode falar com o Rodrigo, eu vou lá sim. Eu vim com ele aqui. Ele vai agendar. Marquinhos, frustração, Marquinhos. Você teve uma frustração daquela que você carrega ela até hoje no futebol ou não? Então, a frustração foi de não ter ido para o Flamengo, entendeu? É a oportunidade, muita gente quer essa oportunidade e não tem. Eu tive e não fui. Então, assim, não é bem arrependimento, mas é realmente uma frustração por não ter ido. Eu queria ir, mas a família não deixou e fazer o quê, né? Então passa alguma coisa. Você não precisa falar para que time que a família torce, não. Não que precisa não, né? Que a gente estava conversando em off. Pois é. Teve alguma coisa, alguma influência? Tem do pai, né? Meu pai foi atleta do Botafogo e ele era não no futebol.
ele era atleta mesmo, ele era corredor de 1.500 metros e era lançador de dardo. E ele tinha tempo para ir para as Olimpíadas. Minha mãe falou onde ia ser a Olimpíada, eu esqueci aqui. Mas ele deslocou a clavícula e não foi. Tem foto dele com a delegação do Botafogo, ele treinou no Pacaembu, fez os treinamentos lá, e ele teve a contusão lá. Então ele não foi. Então ele pode falar o time, né? Pode. Botafoguense. Então todo mundo lá é botafoguense por causa dele. Nós seguimos aí a tradição dele. Todo mundo dá. Todo mundo, os irmãos. Porque dentro da casa hoje atual. Tem a mãe que é vascaína. Tem minha menina que é Vasco e meu avô que era Vasco. Tem os inteligentes hoje. Os vascaínos tem sim. Não, tá certo. Então não tem briga com o Vasco, né? Ô Marquinhos, eu vou tirar. Nós vamos tirar o Tardelli de lá. Certo. Orgulho pra você. Cara, orgulho para mim, primeiro os filhos, todos só me deram alegrias, estudaram com toda a dificuldade do mundo, todos eles, só a menina que falta um ano para formar a psicologia, os outros são formados, e o Tardelli foi pro lado do futebol, trabalhou muito tempo, depois futebol, graças a Deus, dentro da possibilidade ele tá bem estruturado, e o cara muito católico, todos eles, e importante, né? É importante. E o orgulho de cada um ter seguido o seu caminho, né? E o Tardelli acabou realizando o sonho. Sempre o pai tem aquele sonho, né? E como o Brasil é o país do futebol, e como eu não consegui ser profissional, me realizei no Tardelli, né? Que teve essa oportunidade, jogou na Tailândia, depois na Coreia, voltou para a Tailândia, e agora tem proposta em aberto a ele, porque como a mulher está grávida, ele está esperando para ver o destino aí, né? Mas realização dos filhos de terem sido profissionais e educados, graças a Deus, e cada um está seguindo a sua carreira, e de ter muitos amigos, como aqui em Viçosa, graças a Deus eu tenho um leque de amigos aqui. Marquinhos, antes de finalizar, vou deixar a câmera aqui para você falar um conselho para essa molecada nova que está pensando em jogar futebol hoje. Pois é, Rodrigo. Primeiro quero te agradecer a oportunidade e para mim é uma honra, mais uma vez, parabenizar o seu programa, porque com certeza muitos virão e se você fizer realmente o encontro, eu terei muito orgulho de vir nesse encontro aí dos boleiros. Não pode faltar não, né? Não posso faltar. E aí você vai ver que um puxa o outro, tem muito caso, né? Mas com relação ao conselho, eu falo que hoje é muito mais fácil ser um profissional do que na nossa época. Primeiro, a quantidade que tinha igual a gente. Mesmo nível, talvez até melhor do que a gente. Hoje, com todo respeito, o nível, na minha opinião, a qualidade técnica caiu. Hoje é correria, hoje é força só. Só correria, força física, e eles medem o cara por metro quadrado, mas não pela qualidade do futebol. Eu acho que o cara se dedicar profissionalmente, levar a sério e fazer com foco, com muita aplicação naquilo que ele tem aptidão, se ele é para o futebol, ele dedicar, ele chega a ser profissional, ele consegue ter êxito, mas primeiro ele tem que ter uma vida regrada, difícil, né, nos dias de hoje, mas infelizmente ele tem que escolher ou a vida, né, dos passeios, a vida boa, ou a dedicação e foco. Se ele tiver, com certeza ele chega, porque a gente vê aí alguns jogadores limitados e outros muito aplicados, como vou dar o caso aqui do Cristiano Ronaldo, que é um profissional extremo e está aí indo longe na carreira, até batendo recordes, exatamente pela sua dedicação, pela aplicação, e você tem que ter, lógico, a aptidão, o dom para aquilo, e se você se dedicar, eu acho que hoje está mais fácil chegar do objetivo do que antigamente. A qualidade técnica é menor, então se você se aplicar, com certeza vai colher resultados. Tá vendo, molecada? Escuta aí, você viu que a bagagem da criança aqui é grande, né? Muito. Pessoal, para vocês que tiveram a paciência e ficaram com a gente até agora aí, ó, e ainda não se inscreveram, pelo amor de Deus, né? Tá muito fácil, é só se inscrever, deixa o seu like, aperta esse sininho que tá aqui embaixo, ó. Até o próximo episódio. Ô, mestre, cara,
Valeu, bicho. Show de bola, Show viu, de bola Rodrigo? Eu mesmo. tenho que Ó. agradecer, viu? Nota 1000. Parabéns.